No coração de uma cidade milenar, ergue-se um platô de pedra. Um pedaço de terra com apenas 14 hectares que carrega o peso de 3 das maiores religiões do mundo. Mas este lugar é muito mais do que apenas um santuário. É o epicentro da fé para bilhões de pessoas, o ponto zero da história humana para muitos, e o barril de pólvora geopolítico que o mundo inteiro observa com temor. Este é o Monte do Templo, em Jerusalém. Um destino proibido, onde a oração e o ódio se encontram. Uma área que muitos consideram a mais explosiva do planeta. E hoje, vamos entender por que a simples proibição de uma prece neste lugar pode ser o estopim de um conflito global. Para desvendar os segredos do Monte do Templo, precisamos voltar milênios no tempo. Para o judaísmo, este não é apenas um lugar sagrado. É o lugar mais sagrado da terra, conhecido como Har Habayit, ou Monte da Casa. Ele é identificado como o bíblico Monte Moriá. Segundo a tradição, foi aqui que Abraão se preparou para sacrificar seu filho Isaque, um ato de fé que definiu o início de uma aliança com Deus. Foi aqui que o rei Salomão, por volta do século X a.C., construiu o primeiro templo, a morada de Deus na terra. Este templo majestoso, centro da vida religiosa, política e social judaica, foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. 70 anos depois, os judeus retornaram do exílio e construíram o segundo templo no mesmo local. Este foi dramaticamente expandido e embelezado pelo rei Herodes, o Grande, tornando-se uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Mas a história se repetiu. Em 70 d.C., após uma grande revolta judaica, as legiões romanas, sob o comando de Tito, destruíram Jerusalém e o segundo templo, deixando apenas partes do muro de contenção que sustentava o platô. Hoje, o remanescente mais famoso desse muro é o Muro das Lamentações, o Kotel. Para os judeus, este muro não é apenas uma ruína. É o ponto mais próximo do Santo dos Santos, o local mais sagrado do antigo templo, onde a presença divina habitava. É aqui que a tensão começa a se materializar. Milhões de judeus de todo o mundo vêm ao Muro das Lamentações para orar, deixando pequenos bilhetes com preces nas frestas das pedras antigas. Mas o platô acima, o próprio Monte do Templo, é um lugar de acesso extremamente restrito para eles. De acordo com a lei judaica ortodoxa, o local é tão sagrado que é proibido pisar nele, para não profanar acidentalmente o lugar onde o Santo dos Santos ficava. Além disso, as autoridades religiosas islâmicas que administram o local e as forças de segurança israelenses proíbem estritamente qualquer forma de oração não muçulmana no monte para evitar conflitos. Para o povo judeu, este lugar representa o passado glorioso e a futura esperança da redenção, com a profecia da construção de um terceiro templo. No entanto, hoje, é um lugar que eles podem ver, tocar de longe, mas não podem reivindicar plenamente para sua fé. É uma ferida aberta no coração do judaísmo. Agora, vamos mudar a perspectiva. Para mais de 1 bilhão de muçulmanos, este mesmo platô de 14 hectares é conhecido como Haram al-Sharif, o nobre santuário. É o terceiro local mais sagrado do Islã depois de Meca e Medina. A sua importância vem de um evento central na vida do profeta Maomé, a Isra e Miraj, a jornada noturna e a ascensão. Segundo a tradição islâmica, por volta do ano 621, o profeta Maomé foi transportado de Meca para este local em Jerusalém. Do topo do monte, ele ascendeu aos céus, onde falou com os profetas anteriores e com Deus. Para comemorar este evento milagroso, 2 das estruturas mais icônicas do mundo islâmico foram construídas aqui. A primeira é a Cúpula da Rocha, ou Domo da Rocha. Com seu impressionante domo dourado que brilha sobre a cidade velha, ela não é uma mesquita,
mas um santuário construído sobre a pedra da qual o profeta teria ascendido. É uma obra-prima da arquitetura islâmica primitiva, finalizada em 691, e simboliza o triunfo e a permanência do Islã em uma cidade sagrada para outras fés. A poucos metros de distância fica a Mesquita de Al-Aqsa, que significa a mesquita mais distante. É aqui que os muçulmanos se reúnem para as orações, especialmente às sextas-feiras, quando dezenas de milhares de fiéis podem lotar o complexo. Para os muçulmanos, o Haram al-Sharif é um waqf, uma dotação religiosa islâmica inalienável, administrada pela Jordânia. A soberania sobre o local é um dos pontos mais sensíveis do conflito israelense-palestino. Qualquer percepção de ameaça à soberania muçulmana ou ao acesso à mesquita é vista como uma linha vermelha, não apenas pelos palestinos, mas por todo o mundo muçulmano. O controle deste lugar é um símbolo de identidade nacional e religiosa, e defendê-lo é uma questão de honra e fé. E para os cristãos? Embora não seja um local de peregrinação principal como o Santo Sepulcro, o Monte do Templo também tem um significado profundo. Foi aqui que Jesus, segundo os evangelhos, frequentou o segundo templo, ensinou, debateu com as autoridades religiosas e expulsou os mercadores, um ato que precipitou sua crucificação. Sua profecia sobre a destruição do templo, não ficará aqui pedra sobre pedra, é vista pelos cristãos como um evento que marcou uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. Portanto, este platô não é apenas um palco de disputa entre judeus e muçulmanos. É uma peça central na narrativa das três grandes religiões abraâmicas. Toda essa carga histórica, religiosa e emocional se manifesta hoje em uma regra simples, mas incrivelmente volátil, conhecida como o status quo. Basicamente, a regra diz: os muçulmanos podem orar no Haram al-Sharif, enquanto não muçulmanos, incluindo judeus e cristãos, podem visitar o local em horários restritos, mas são estritamente proibidos de orar lá. Isso inclui qualquer gesto que possa ser interpretado como oração, como sussurrar uma prece, curvar-se ou trazer objetos religiosos. Forças de segurança israelenses patrulham o local para garantir que essa regra seja cumprida, muitas vezes escoltando grupos de visitantes judeus para evitar qualquer incidente. Essa é a natureza do destino proibido aqui. A proibição não é apenas sobre segurança, é teológica e política. É uma tentativa precária de manter um equilíbrio frágil em um lugar onde cada centímetro de terra é disputado. Mas esse equilíbrio vive no fio da navalha. Qualquer pequeno desvio do status quo pode ser o estopim de uma explosão. Uma visita de um político israelense considerado provocador, um boato de que os judeus estão planejando orar no monte, ou até mesmo um gesto mal interpretado de um turista, e tudo isso já serviu como gatilho para ondas de violência que se espalharam por toda a região e reverberaram pelo mundo. O que torna o Monte do Templo tão explosivo não é apenas o passado, mas o presente e o futuro. Grupos ativistas judeus, conhecidos como Movimentos do Monte do Templo, desafiam abertamente a proibição de oração. Eles argumentam que a soberania israelense sobre Jerusalém deveria garantir o direito à liberdade religiosa para todos, incluindo o direito de judeus orarem em seu local mais sagrado. Eles realizam marchas, petições e, por vezes, tentam subir ao monte para rezar em segredo, arriscando prisão e provocando a fúria dos fiéis muçulmanos. Para os palestinos e o mundo árabe, esses movimentos são vistos como uma tentativa de tomar o controle da mesquita de Al-Aqsa e, eventualmente, destruí-la para construir o terceiro templo. Essa narrativa, seja ela real ou exagerada, alimenta um medo profundo e uma prontidão para a resistência. Pense na ironia. A humanidade dedicou sua história, suas guerras e suas mais grandiosas construções a este pequeno platô.
E hoje ele permanece como um símbolo de divisão, cercado por medo e tensão, provando que a disputa por um pedaço de terra pode ser mais poderosa do que a própria fé que inspira sua santidade. O Monte do Templo é um testemunho de que a fé, quando levada ao seu limite territorial, pode se transformar em um motor de conflito eterno. Uma área que representa a promessa divina para tantos, mas que, na prática, muitas vezes só entrega a ameaça humana. O destino proibido de Jerusalém não está em algum tesouro escondido sob a terra, como a Arca da Aliança, que muitos acreditam estar enterrada ali. O verdadeiro destino proibido é a paz. A paz, neste lugar, parece uma miragem que a história teima em negar. Cada pedra antiga neste platô está saturada com sangue, orações e lágrimas de gerações. Cada nascer do sol sobre o domo dourado traz consigo a esperança de um dia tranquilo e o medo de uma nova explosão. Enquanto o mundo assiste, muitas vezes de longe, o monte do templo permanece, silencioso, imponente e carregado de uma energia explosiva. Ele é um lembrete constante de que as maiores tensões da nossa civilização não estão em galáxias distantes, mas aqui mesmo, nas promessas que fazemos uns aos outros sobre a terra que pisamos. Este é o destino proibido de um lugar que, de muitas formas, define o nosso mundo. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários qual o preço da paz em um lugar onde a história nunca parece ter um fim. É possível compartilhar um espaço tão sagrado ou a tensão está destinada a ser eterna? Obrigado por assistir e até a próxima.